Oi, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Ana Laura e hoje eu vou falar sobre como eu estudei em 2021 para o Enem. Antes de começar, eu quero dizer que eu vou separar esse vídeo em tópicos. Então eu vou falar sobre o meu método de estudo, organização, os meus materiais, a minha rotina, como eu corrigi os meus simulados e algumas observações. Então se você quer ver alguma coisa específica, você pode vir aqui na descrição, que eu vou separar o vídeo pelo tempo que cada um dos tópicos vão ser falados. Além disso, eu vou deixar na descrição alguns links que podem ser úteis para vocês. Então, se você quiser saber alguma coisa que eu usei e que pode ser baixado, eu vou deixar aqui na descrição. E caso não tenha o que você quer na descrição, você me pergunta aqui nos comentários que eu vou responder você. E se eu achar esse link, eu mando para vocês. Um adendo que eu quero fazer é que meu método de estudos, o meu estudo não foi perfeito ano passado e eu sei disso. Então se você quer seguir ele, siga, mas tem algumas observações, não faça exatamente do jeito que eu fiz. Mude para o que funciona para você, altere do modo que você achar melhor. Então eu vou começar com o primeiro tópico, que foi material. Primeiro eu usei a apostila do Bernoulli, do cursinho Bernoulli. Eu não sei de qual ano especificamente era a apostila, eu baixei nos drives que tem pela internet, então eu acredito que seja 2018, 2017. Eu baixei todos os volumes, então eu estudei quase todas as matérias por lá. Menos atualidades, inglês, que foi a que eu escolhi, foi o idioma que eu escolhi, e redação. Acredito que foram as únicas que eu não estudei pelas apostilas. E além das apostilas, eu também usei dois sites que um não é fundamental, o outro é importante. Um site foi de correção de redação, que foi o Projeto Redação. Tem outros melhores, eu recomendaria alguns outros, mas isso é uma conversa para depois. E o outro site foi o estuda.com. Ele não é fundamental para o seu estudo, mas ele foi muito bom, eu consegui desenvolver bastante questões lá e foi muito bom ter assinado ele. Outros materiais que eu usei foram provas antigas que você consegue no site do INEP. Foram as cartilhas de redação do Lucas Felpe, que ele já postou, acho que foram duas, então são redações notas 1000 e que eu usei para ler elas e revisar e ver o que elas têm em comum, eu mesma, e até aproveitar para ver os repertórios que eles botavam. E também usei alguns canais no YouTube, mas não muitos, porque eu não gostava de estudar por videoaula. Então, alguns canais que eu via era mais de física. Então, Física 2.0, o Física com Douglas Gomes, esses são alguns canais que eu via. Agora vamos para o segundo tópico, que é a organização. Primeiro eu vou falar sobre o meu cronograma. O meu cronograma ele foi feito por mim com base nas apostilas do Bernoulli e com base no que eu queria fazer. Então eu sabia que minha base não era muito boa. Então eu queria ver todos os assuntos e queria focar bastante na base, mas queria acabar bem cedo. Eu queria acabar assim alguns meses antes do Enem, porque eu sabia que eu tinha que fazer provas antigas. Então eu comecei a organizar meu cronograma de fevereiro a julho, onde eu ia ver todas as apostilas do Bernoulli. E depois disso eu ia organizar as provas antigas entre julho e, no caso, novembro, que foi quando foi a prova. Para fazer o cronograma, eu contei quantas semanas eu tinha até a data que eu queria acabar todas as apostilas e fui separando quantos assuntos tinha em cada matéria para cada semana. Então, em geral, eu tinha mais ou menos por dia 8 assuntos para ver. Isso é muito, mas é porque eu quis me adiantar muito durante o ano. Então eu acabei muito mais cedo que a maioria das pessoas acabaria. Além disso, eu fiz também planilhas de estudo. Então eu botei todos os assuntos de cada matéria em uma planilha. Então eu tinha uma planilha para cada matéria e lá eu ia botando a data que eu estudei, a dificuldade que eu tive e todas essas coisas. Quando eu fiz questões, porque era crucial fazer questões de cada matéria, mesmo que fosse poucas, e quantas dificuldades eu tive. Então se foi muito difícil, se foi fácil, foi mediano.
E assim ia. E eu também tinha uma planilha de redação, onde eu botava a nota, em que site foi corrigido, as notas em cada competência que eu tirei e a reescrita, quanto eu tirei na reescrita. E quando eu tirava uma nota muito baixa em cada competência, eu ia marcando de vermelho para eu saber que eu estou indo mal naquela competência e no futuro eu poder analisar melhor visualmente. Eu também tinha uma planilha de simulados, no meu caso era prova antiga que eu fazia, e eu tinha a nota de cada uma das matérias, não a nota, os acertos no caso, né? Então eu botava de natureza, humanas, linguagens, matemática e redação, no caso não tinha como, mas eu mandava para o projeto redação, eles corrigiam e eu botava lá. E aí eu tinha quantos eu acertei no total também e tinha a porcentagem que eu acertei no total. E lá também eu fazia a mesma coisa que na redação. Quando eu acertava a quantidade muito baixa, eu coloria de vermelho para eu saber que eu estava muito mal naquele assunto, no caso naquela matéria. E além de tudo isso, eu tinha também um arquivo, sempre eu tirava um arquivo, sempre que eu fazia uma prova antiga, eu tirava um arquivo do Word e eu anotava todas as matérias que eu tinha errado, então todos os assuntos de cada matéria que eu tinha errado. Então, eu errei em química, eu errei estequiometria, eu errei reações inorgânicas, eu errei... E assim eu ia botando tudo, porque durante a semana eu ia estudando aquilo que eu tinha errado. Sobre o meu método de estudos, ele foi dividido em duas partes. Eu não sei se foi o método mais ideal, mas foi como eu estudei esse ano. A primeira parte começou em fevereiro e terminou em julho, e a segunda parte começou em agosto e terminou em novembro, quando estava próximo às provas. Então, esse ano eu basicamente foquei mais em matemática e natureza, e não deixei totalmente de lado humanas e deixei mais de lado linguagens, pois eu sabia que era uma matéria que poderia me dar uma nota menor, mesmo acertando mais. Então eu dei um enfoque maior em matemática e natureza, que eram as matérias que eu precisava melhorar. E humanas eu já tinha uma base mais ou menos boa, então eu não precisava focar muito nela, pois eu já estava bem, assim, relativamente bem. A primeira parte do ano eu estudei por apostila, então eu li as apostilas e é como funcionava pra mim, você não precisa fazer isso, mas é como funcionava pra mim. Eu lia a apostila, o assunto na apostila, né, ia marcando, grifando, a apostila no caso era no computador, então eu ia marcando no computador, na apostila, e ia fazendo resumos daquilo que eu sentia mais dificuldade, que eu achava mais importante, e das matérias principais, como matemática, física, química e biologia. Então, esses eram meus métodos de estudo no começo do ano. E, além disso, a cada assunto eu fazia pelo menos 15 questões no final deles. Então, eu via estequiometria, eu fazia 15 questões de estequiometria depois. Às vezes eu fazia no mesmo dia, às vezes eu fazia na semana seguinte. Dependia muito se o assunto foi longo ou foi curto. Nessa época eu fazia uma redação por semana e tirava também 1 hora para estudar a redação, além de fazer a redação, e também lia pelo menos 2 a 3 redações de notas 1000 e ia analisando elas. Então eu ia vendo o que ele usou como repertório, quais foram os conectivos e tudo mais. Nessa fase eu estudei tudo, mesmo que não caia no Enem. Eu sabia algumas coisas que não caíam no Enem, por isso eu passei só por cima, mas eu não deixei de ver. Na segunda fase do meu estudo, que começou em agosto, era para eu fazer provas. Então eu peguei várias provas antigas e fui resolvendo. Eu resolvia uma prova por semana e era assim, mais ou menos. Na segunda eu resolvia a prova e eu corrigia ela, eu começava a corrigir. Se desse para terminar, ótimo. Se não desse, na terça de manhã eu terminava. E eu pegava a lista que eu disse que eu fazia, dos assuntos que eu errei ou que eu tinha dúvida, e eu dividia esses assuntos durante a semana. Então eu tinha a lista lá dos assuntos que eu errei e durante a semana eu ia resolver questões desses assuntos. Então, na lista tinha estequiometria, tinha biologia molecular, tinha bioquímica, tinha várias outras coisas. Então eu ia lá e ia dividir todos esses assuntos durante a minha semana, na terça, na quarta, na quinta e na sexta.
que no caso no sábado e no domingo eu tirava para fazer redações e descansar. Além disso, durante o simulado, eu sempre marcava as que eu tinha dúvida, porque mesmo que eu acertasse aquelas, eu sabia que eu fiquei em dúvida, que eu estava ainda com o pé atrás. Então isso quer dizer que eu não tenho certeza do meu conhecimento e eu preciso revisar aquilo. Então eu sempre marcava a dúvida e botava lá na minha lista de erros esse assunto, porque aí eu iria revisar aquilo, ia fazer algumas questões para eu ter certeza quando chegar no dia da prova. Nessa época eu também negligenciei um pouco a redação, eu comecei a fazer menos redações, então eu fazia uma a cada 2 semanas geralmente e não estava estudando mais tão frequentemente as redações de nota 1000. E foi talvez um erro que eu cometi, foi fazer isso, de negligenciar um pouco as redações. Além disso, eu fiz muito mais simulados de natureza e matemática do que de humanas e linguagens. Então, isso afetou demais os meus acertos em linguagens, por exemplo. Para essa época, eu usava o site estuda.com para fazer as questões das matérias que eu tinha errado no simulado. Então fazia o Enem 2020, fazia a lista de assuntos e depois eu ia lá e ia fazendo as questões durante a semana daqueles assuntos que eu tinha errado ou que eu tinha dúvidas. Então eu ia no estuda.com e lá eles têm onde você escolher qual matéria você quer fazer o assunto. E eu botava lá e ia fazendo as questões, ia fazendo umas 20 questões por cada matéria que eu tinha errado. Agora eu vou falar um pouco sobre as correções de simulados e como eu fazia mais ou menos as análises, que é exatamente mais ou menos o que eu estava falando antes. Então, eu pegava, eu tinha o simulado, eu tinha um gabarito lá que eu tinha marcado e eu ia pegando o gabarito oficial e ia corrigindo. E nesse gabarito que eu tinha marcado, eu já deixava marcado, eu já deixava sinalizado as que eu tinha dúvida, com um ponto de interrogação, com asterisco, tanto faz. Então, essas que eu tinha dúvida, eu marcava como certo se eu tivesse acertado, mas lá na minha lista de erros que eu fiz, eu ia botar o nome daquela matéria como se eu tivesse errado para eu poder estudar ela de novo. Então, eu ia lá no meu gabarito do que eu tinha marcado, ia marcando de verde as certas e de vermelho as erradas, e depois eu ia corrigir em um caderno que eu tinha todas as questões que eu tinha errado ou que eu tinha alguma dúvida. Eu ia literalmente refazendo as questões para tentar aprender com ela. Agora eu vou falar como era a minha rotina, mais ou menos. Eu não quero que vocês sigam minha rotina. Minha rotina era de um jeito porque eu tenho a vida que eu tenho. Então, vocês vão ter a sua própria rotina e você tem que adequar a sua rotina ao que você tem que fazer no seu dia. Eu não trabalho, então basicamente eu tinha um dia todo para estudar. Eu acordava mais ou menos às 6 horas todos os dias e eu tentava, antes de começar a estudar, ter uma rotina. Eu sempre acordava, ajeitava minha cama, tomava banho, fazia os meus afazeres de casa, comia e de 8 horas eu tinha que estar sentada no computador começando a estudar. E foi isso que me fez continuar até o final do ano, foi essa rotina. Sinceramente, teve um momento do ano que eu não tinha mais saco para estudar, mas a rotina me manteve ali. Eu tinha uma rotina e aquilo me mantinha todo dia ali para fazer o que eu tinha que fazer. Então eu começava a estudar mais ou menos às 8 horas e terminava só às 12 horas. Eu tinha pausas entre esse tempo, assim, entre uma matéria e outra, por exemplo, mas não eram pausas muito longas e não eram muitas pausas. Óbvio que cada pessoa dá quantas pausas você preferir, e tudo mais, mas para mim era como funcionava para eu não me distrair tanto. E aí eu terminava de meio-dia, a primeira parte do meu estudo, e ia comer, ia fazer outras coisas, e de 2 horas eu voltava. E aí eu estudava de 2 às 4, 4 e meia, no máximo 5 horas, e de 5 horas eu tinha que fazer exercício físico. Então de 5 às 5 e meia eu sempre separava para exercício físico, e geralmente eu sempre fazia os exercícios, eu tentava manter esse hábito em mim de fazer exercício pelo menos por 20, 30 minutos, que era suficiente para eu me sentir bem. Depois de fazer os exercícios, eu tirava um tempo para descansar e fazer alguns afazeres que eu tinha que fazer em casa.
Então era um tempo que eu tinha livre, que eu tinha também para falar com o meu namorado, para ficar com os cachorros, brincar um pouco com eles, passear. E depois eu voltava mais ou menos só às 8 horas e à noite o meu estudo era mais ou menos fragmentado. Então, às vezes eu começava às 8, às vezes eu começava às 7 e aí eu dava uma pausa e voltava depois e em geral eu acabava de 10 horas. Então, era um estudo mais fragmentado à noite, porque eu já estava cansada, eu já estava ficando com sono, já tinha estudado bastante coisa e eu tentava deixar as coisas mais fáceis para de noite. Então, humanas, linguagens, redação, eu tentava sempre deixar para de noite, que era quando eu ia estar menos motivada, com menos vontade de fazer, mais cansada. Agora eu vou falar sobre as revisões e sobre a semana da prova, o que eu fiz na semana de cada uma das provas. Então, eu não fiz revisões durante o meu ano e eu me arrependo muito disso, mas eu fiz revisões antes das provas. Não foi o suficiente, com certeza não, mas ajudou algumas coisas sim. Antes da prova, de ambas as provas, eu peguei os resumos que eu já tinha feito e fui passando por cima deles. E aqueles assuntos que eu sabia que mais caía e que eu tinha mais dificuldade, eu ia selecionando para depois eu ler um pouco mais. Então, eu passava por cima dos resumos, só por cima, assim, dando uma olhada, vendo o que eu tinha mais dificuldade. E depois eu ia separando em uma pilha do que eu tinha muita dificuldade e ia cair na prova, e do que eu não tinha muita dificuldade ou não ia cair na prova. E foi assim que eu fui fazendo minha revisão antes do Enem. Na semana do Enem, eu também continuei fazendo provas antigas. Eu sei que geralmente as pessoas param, mas eu quis continuar fazendo. E eu não fiz do mesmo jeito que eu estava fazendo antes. Antes eu fazia só uma prova por semana e ia corrigindo ela bem detalhadamente, ia fazendo questões daquilo que eu errei. Mas nessa semana não, eu literalmente só pegava a prova, fazia a prova e corrigia ela no mesmo dia. E aí no outro dia eu fazia a mesma coisa, pegava uma prova, fazia a prova e corrigia ela. E eu ia fazendo isso todos os dias até mais ou menos a quinta-feira. E quando foi na quinta-feira, eu acho que eu já tinha parado de fazer a prova e eu só comecei a revisar os resumos, como eu tinha dito. E na semana da redação, eu também fiz alguns rascunhos de redação. Então, não foram realmente redações. Eu peguei alguns temas que estavam mais em alta e ia escrevendo alguns argumentos que eu poderia ter para cada tema. E me ajudou mais ou menos a começar a organizar alguns argumentos e os filósofos que eu poderia citar, os contextos históricos que eu poderia também botar. Então foi muito bom fazer isso, eu acho que valeu a pena. Na semana da prova eu também fiquei muito ansiosa, assim, mas não tanto quanto os outros anos, porque eu sabia que eu tinha estudado muito mais esse ano, eu tinha estudado de verdade esse ano, então eu estava ansiosa, principalmente no dia da prova, mas eu estava confiante ao mesmo tempo. E eu estudei, eu revisei no final da prova e eu não acho que isso tenha me atrapalhado muito, não tenha atrapalhado meu rendimento lá durante a prova, pelo contrário, até me ajudou em algumas coisas. No mais, eu tirei bastante tempo também para me distrair, para jogar, ficar com meu namorado e fazer outras coisas que eu gosto de fazer. Agora eu gostaria de falar algumas observações para acabar o vídeo. Antes de mais nada, eu quero falar que é muito importante você fazer exercício físico, você ter, assim, um hábito de fazer exercício físico, principalmente chegando na reta final, porque lá você não vai ficar tão ansioso. É importante você botar isso na sua rotina, mesmo que sejam só 20 minutos por dia e seja um exercício mais levezinho, faça. É muito importante mover seu corpo. Uma recomendação que eu gostaria de fazer é para vocês fazerem muitos simulados desde o começo do ano e corrigir eles. É muito importante para o dia da prova vocês estarem bem na sua estratégia de prova. Outra coisa que eu quero recomendar é para você fazer pelo menos uma redação por semana. É muito importante você fazer isso para você ter o hábito de escrever e você ir bem para a prova. Além disso, é muito importante você começar suas revisões o quanto antes. Então tenha programado suas revisões durante o seu ano. Seja quinzenalmente, semanalmente, mensalmente, tanto faz, mas tenha elas programadas durante o seu ano.
E a minha dica principal, minha observação principal é: faça muita prova antiga. É muito importante você fazer prova antiga e corrigir elas, pois você vai chegar na sua prova muito mais confiante e sabendo o que pode cair nela. No mais é isso, obrigada por assistir esse vídeo, não se esqueça de se inscrever se você gostou dele e deixe o like e o comentário se você quiser saber alguma coisa mais específica ou se quiser que eu deixe algum link das coisas que eu usei esse ano. Obrigada por assistir e eu espero te ver no próximo vídeo. Tchau!